Vai estar começando um panelaço aqui, vocês acreditem agora? É verdade. Fecha a janela, não é não? Não, só por causa do som, né? Imaginei que ia ter. É o verdade. problema. Vocês me ouvem? Irresistível. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. E eu gostaria imensamente de realmente confraternizar com todos que estão conosco no YouTube, né? Essa é a primeira transmissão oficial, né, do nosso canal. E ele tem como finalidade essa maior interlocução entre professor e aluno, nesse momento em que estamos, né, no distanciamento social. Por favor, se sintam à vontade de usar o chat, mandem perguntas. Nós temos aqui monitores conosco para capturar todas essas perguntas, tá bom? E como somos professores corajosos, nós três somos os professores voluntários para iniciar essa ação. Então, a gente vai dar o pontapé inicial, propusemos um tema bem leve, né, para que a gente pudesse fazer uma interlocução maior com vocês e, assim, fazer do projeto um grande sucesso, que é o que esperamos. Não é verdade, Marcelo e Weber? Sim, com certeza. Sim, com certeza. Ok? Vocês Ok. me ouvem, Marcelo e Weber? Sim, sim. Ouvimos bem. Ouvimos bem. Vocês estão me Então, eu vou ouvindo? agora compartilhar a tela. Um minuto, por favor. Ok, 1 minuto. Marcele, quer dar suas boas-vindas, Marcele? Sim, queria dar as boas-vindas a todos nesse projeto, dizer que é um prazer estar aqui. A gente precisa estar perto dos alunos, dos colegas, nesse momento de isolamento social, né? E manter os estudos, manter a ciência viva, manter essa interação sempre presente, né? Porque somos UFBA e em qualquer situação. Então, eu queria agradecer muito, porque a professora Ieda me convidou e teve essa confiança, né, na minha participação. Eu queria agradecer, porque é um prazer imenso. Ok, Marcele, muito obrigada. Weber, quer fazer sua Quero, sim. Na verdade, eu acho que nós estávamos devendo isso, né, aos nossos alunos, mas é porque essa situação pegou a gente de surpresa. E, de fato, nós não tínhamos a organização necessária para esse tipo de encontro, que não é uma aula, né, online, é apenas um momento para a gente estar mais próximo dos alunos e conseguir atravessar esse momento com alguma coisa de interessante dentro da odontologia, né, dentro da profissão que eles escolheram, vindo dos professores deles, né? Eu acho que a gente, com esse tipo de iniciativa, também quero agradecer a Ieda pelo convite, né, para estar aqui hoje, mas com esse tipo de iniciativa a gente tem a oportunidade de, apesar disso tudo, ter uma certa aproximação, né? Isso é muito importante. Obrigada, professor Weber. Hoje nós temos aqui alguns professores conosco, e isso também é muito importante, que todos que estão no Zoom mantenham os seus microfones desligados, né? Para que não interfira no andamento das coisas aqui, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui agora. Acho que, Carlinha, eu acho que o seu está ligado, o seu som, mas eu vou desativar. Pronto, já desativei. Eu estou ficando craque nesse negócio, viu, gente? Deus me livre de fofoca, mas... eu já sei tirar o som dos outros, eu já sei derrubar. Então, vamos lá, tá? Vamos começar nosso encontro, nossa conversa hoje. Tá? E eu vou compartilhar a tela para o professor Weber, só um instante. Para a gente começar. Prontinho, professor Weber, está à sua disposição. Bom, pessoal, deixa fixar para mim aqui a tela. Nós vamos falar hoje sobre um caso que, a princípio, parecia que seria um caso cirúrgico, né, adiantando um pouquinho do que nos espera.
E é um caso bastante interessante, porque nós vamos poder fazer esse link, né, da avaliação clínica, no caso, uma avaliação clínica cirúrgica, com a avaliação por imagem e também as questões anatômicas ligadas ao caso, né? E a professora Ieda escreveu aí anatomia e diagnóstico por imagem, atendimento clínico cirúrgico, surpreendendo sempre. Na verdade, o caso causa, sim, uma surpresa, e vocês vão ver no decorrer dessa apresentação por quê. Pode passar para mim, professora Ieda? Esse é o caso. Essa é a radiografia panorâmica de um paciente com 55 anos de idade que procurou, na verdade o caso não é meu, o caso é de um colega meu, vocês devem de dois colegas, né, cirurgiões bucomaxilo, Dr. Braulio Carneiro, Dr. André Sampaio, e em comum com a professora Ieda, né? Mas então eu vou fazer alguns comentários aqui do ponto de vista cirúrgico. Esse paciente procurou um serviço para a instalação de implantes. Tá? O interesse dele era na reabilitação de áreas edêntulas, que vocês podem ver aí, né? 36, 46, 44, diversas áreas edêntulas aí. Bom, a radiografia panorâmica foi o primeiro exame que foi solicitado para esse paciente. E como vocês podem ver, né, ali na região do ápice do dente 43, se estendendo até o ápice do dente 45, nós vemos uma imagem radiolúcida, né, bem circunscrita. Vocês podem ver melhor nesse close aí que a professora Ieda passou. E então, de posse dessa radiografia panorâmica, eu não vou me alongar muito, porque nós vamos ter um momento de discussão ao final, mas de posse dessa radiografia panorâmica, um stop, né? Um break, para a gente avaliar melhor o caso. A intenção desse paciente em ter a sua reabilitação com implantes, agora ela vai ser um pouco, pelo menos, postergada, até que nós possamos investigar melhor essa imagem. E então, na sequência, foi solicitado para esse paciente uma tomografia computadorizada, né? Como manda o protocolo para uma situação como essa. E eu acho que, nesse momento, a professora Ieda já poderia assumir aí comentando o que foi encontrado na tomografia. Ok, professor Weber. Então, pela colocação de Weber, vocês compreenderam que esse paciente chegou portando uma panorâmica, que é o exame inicial de avaliação, e frente a esta imagem, uma imagem a princípio preocupante, né, radiolúcida, na porção, né, da região do corpo mandibular, na região pré-sinfisária. Então, a gente tem como observar os detalhes também na panorâmica, né? Percebam que aqui essa estrutura é quem? Revisão da anatomia radiográfica, né, Marcele? Não é a anatomia da Marcele, mas que vem exatamente carregando essa informação com a gente. Essa estrutura aqui é o forame mentual, né? Então, o forame mentual, ele é responsável, ele apresenta-se nessa área pela irrigação e ele apresenta-se como uma imagem radiolúcida. Então, a gente não pode confundir. Isso não tem nada a ver com a imagem radiolúcida maior. Essa é uma estrutura anatômica, por isso que a anatomia é tão importante. Vejam que eu tenho aí a imagem do canal mandibular irrigando, né, saindo exatamente para o forame mentual. E aí, vizinho a ele, aí sim, a gente tem uma estrutura radiolúcida bem delimitada, uma estrutura radiolúcida que eu observo uma margem óssea nela, inclusive inferior, né, adelgaçando a basilar da mandíbula numa imagem bidimensional. A panorâmica é uma imagem bidimensional, mas eu percebo essa parte da basilar da mandíbula sendo ocupada pela imagem, e me parece que em dois níveis, né? Na imagem bidimensional, essa é a imagem. Travou, sim. Travou. Marcele, você me ouve? Ouço. Então, Está me ouvindo? só Ieda que está off, né? Tá.
seria bom se ela pudesse olhar o chat para entender o que está passando, porque a imagem da tela dela continua passando aí. Marcele, você não quer, enquanto não volta o vídeo de Ieda, não sei se vai ser possível continuar assim. Mas ela vai ter que sair da tela para eu compartilhar a minha, não? Não, talvez seja melhor nós iniciarmos novamente. Talvez seja melhor nós iniciarmos novamente. Vou tentar falar com Ieda aqui de um outro modo, só que ela deve estar completamente focada aí na apresentação. Ela continua sem perceber que que nós não estamos acompanhando. Travou, foi isso, gente? Ieda, está ouvindo a gente agora? Travou muito. Travou. Travou desde o momento que você iniciou, começou a mostrar a tomografia. Ok. Então, vamos voltar desse momento, então? Sim. Pode ser? Sim, pode ser. Ele estava me acusando um áudio aqui, mas eu já tirei o microfone, tá? Já fica de dica para os próximos. Então, eu tirei o microfone, eu acho que ele aí deu uma travada, mas agora voltou, né? Uhum. Então, aqui, a gente saiu do bidimensional, como eu falei para vocês, e fomos para o tridimensional. Então, no tridimensional, a gente percebe, a tridimensionalidade nos proporciona isso, né? Uma avaliação multiplanar. Então, eu tenho agora o volume inteiro na mão e eu posso caminhar com ele e avaliar a imagem axial, como agora eu estou aqui imaginando, aqui embaixo, que nos lembra uma oclusal. Agora eu estou trabalhando com a imagem lá em cima, onde eu posso observar a estrutura, o defeito ósseo. Percebam como eu tenho uma continuidade da cortical interna da mandíbula para dentro dessa mandíbula. Então, é como se eu tivesse, de fato, um defeito e não uma lesão. Então, eu consigo ver essa margem bem delimitada. Agora, eu estou trabalhando com a janela, então a tomografia me permite ver estrutura densa e estrutura de tecido mole. Eu trabalho com a janela, né? São dados digitais, então eu posso fazer isso. É uma tomografia multislice, então ela me permite essa condição. Então, aqui eu percebo agora, olha, a riqueza de estruturas dentro desse defeito ósseo. Então, percebam que eu tenho uma imagem mais negra, uma imagem hipodensa, né, dentro da estrutura, e tem uma imagem mais isodensa. Então, a imagem cinza tem uma imagem negra, uma imagem... Tudo bem? Tá dando para acompanhar, Marcele? Sim. Tá sim. Pronto. Então, aqui a gente tem as imagens tridimensionais. Ele agora... Isso. Vamos lá. E aí a gente tem, olha, a possibilidade, inclusive, né, de fazer uma simulação dentro da imagem, por exemplo, na instalação de um implante. Então, não vou me adentrar aqui, porque a gente não vai discutir sobre implante, né? Mas que a tomografia proporciona desde a possibilidade de visualização tridimensional, né? De estudo sobre o tecido que ali está e as margens daquela imagem que a gente observou bidimensionalmente, apontando fortemente para uma estrutura de um defeito anatômico que a gente conhece como sendo cavidade óssea de Staphny. Então, a gente já sabe que a cavidade, por um tempo, foi chamada de cisto ósseo de Staphny, mas a gente sabe que não é cisto, ele é um defeito embrionário, e também, a professora Marcele vai falar exatamente da composição em que normalmente esse defeito é. Então, aqui uma imagem tomográfica, uma reconstrução tridimensional, aqui a gente percebe a cavidade, e aqui ao lado uma reconstrução tridimensional com tecido mole. Essa reconstrução tridimensional com tecido mole é que para mim, essa imagem é linda, né? Quem já me ouviu falar, eu vou repetir. Para mim, essa imagem é digna de um porta-retrato para a gente botar no criança. Acordar, Marcelo, todo dia de manhã, para cima, assim, ó, só que na tomografia.
Essa imagem Mas eu tá vou... belíssima, Tá. né, Marcelo? Mas eu vou colocar uma anatômica que eu acho mais bonita. Depois a gente vai ter que fazer uma votação, porque eu não vou aceitar isso. Mas, enfim, Marcelo, aproveito e passo para você exatamente essa imagem, porque eu sei, inclusive, que você gosta muito dela também. Certo. Eu vou precisar compartilhar a minha tela aqui. Pode compartilhar a sua, que eu já estou encerrando o meu compartilhamento. Certo. Prontinho. Marcele? Oi, eu vou entrar já. Ok. Estão vendo aí? Sim. Estão vendo aí? Estão Sim. vendo? Bom, esse caso, a gente exigiu, não é, uma análise radiográfica, uma análise de imagem mais apurada e também uma avaliação anatômica por um motivo. É um defeito que está acontecendo em um local que não é o mais comum. Então, quando a gente lê sobre o defeito de Staphny, a gente vê que em quase 100% dos casos, mais de 90% dos casos relatados na literatura acontecem na região posterior da mandíbula, que é essa região aqui, geralmente abaixo da altura do canal mandibular. Ele também fala de alguns casos em região de ramo, mas a maior parte, mais de 90% dos defeitos de Staphny acontecem na região posterior. E alguns autores, inclusive, eles já vão diretamente relacionando este defeito com um fator etiológico, que seria a pressão de uma glândula salivar. Então, vamos aproveitar esse caso para fazer uma revisão de anatomia e também entender por que em alguns casos a gente tem que se debruçar mais nesse estudo, tanto de imagem como anatômico, certo? Então, não existe um protocolo fechado, porque cada caso é um caso. Então, veja só, se a maior parte dos casos acontece nessa região posterior, e um dos estudos falam sobre essa pressão de glândula, o que é que a gente imagina olhando aqui? Que glândula é essa? Essa é a glândula submandibular. A glândula submandibular é uma glândula volumosa. Essa porção que a gente vê na imagem é a parte profunda da glândula, que é a parte menor e que fica sobre o soalho de boca, sobre o músculo miloioideu. Porém, a maior parte da glândula está exatamente abaixo do miloioideu, é a parte superficial, que é exatamente a parte que vai ficar encostada aqui na fóvea submandibular, que é onde acontece a maior parte dos casos de defeito de Staphny. Então, diante dessa característica anatômica, se passou a aceitar esse fator etiológico, ou seja, pode acontecer uma hiperplasia da glândula que faz uma pressão maior nessa fóvea e isso gera um defeito ósseo, não é? Mas aí a gente vê um caso de defeito de Staphny em região anterior. A gente chega a esse diagnóstico por características de imagem, certo? Tem que se fazer diagnóstico diferencial com outras lesões, mas pela característica radiográfica se chegou ao diagnóstico de defeito de Staphny, só que na região anterior, que é bem raro. Então, quando a gente vai para a região anterior, aí a gente se depara com a região onde o defeito está localizado, nesse caso apresentado, ele se depara com a outra glândula aqui, que é a glândula sublingual. Vamos revisar. A glândula sublingual, ela é menor do que a submandibular, tem só a terça parte, né, digamos assim, ela é 3 vezes menor do que a glândula submandibular. Ela se localiza totalmente sobre o soalho de boca, sobre o músculo miloioideu, coberta pela mucosa, ela forma aquela prega sublingual. É uma glândula de forma amendoada, ela é estreita e tem apenas 2 gramas, ou seja, é difícil imaginarmos que uma glândula desse volume seria capaz de causar uma pressão tal que pudesse gerar uma lesão nessa proporção, que inclusive um outro fator que chama atenção nesse caso apresentado é o tamanho da lesão,
porque na literatura a gente vê defeitos com média de 7 milímetros e 11, né? Largura e altura. E a gente tem um caso que chega a 15 milímetros na sua altura. Então, imagine se uma glândula desse volume seria capaz de provocar uma pressão tal para um defeito desse tamanho. Esse é um ponto. Ainda que a gente pensasse, essa glândula poderia estar hipertrófica ou hiperplásica, seria isso então? Aí a gente vai em busca do conteúdo dessa lesão, como o professor Ieda falou brilhantemente naquela imagem também muito bonita. Então, vejam, aqui comparando a localização da glândula com a localização do defeito, coincide com essa localização, e aqui a gente vai, essa imagem que o professor Ieda mostrou, traz valores de densidade em que a gente observa que essa densidade ela tem um alto desvio padrão, ou seja, tem uma grande variedade de estruturas aí dentro. E aí a gente identifica músculo, tecido glandular sim, né? Um pouco de tecido glandular, gordura e vasos. Então, se fosse causado pela glândula, uma glândula que hipertrofiasse a tal ponto de gerar esse defeito, talvez ela fosse o componente predominante, e não é isso que a gente tem aqui. Aí a gente vai, então, em busca desse conteúdo. Que músculo seria esse aqui dentro dessa lesão? Aqui essa imagem é belíssima, mas eu gosto mais dessa, não sei por quê. Eu vou até voltar aqui. Não sei por quê, mas eu gosto mais dessa imagem. Já vai ter que ir para o YouTube. Eu quero saber qual que é a melhor imagem, se é a da tomografia ou se é a da peça. Então, basta só escrever TC ou peça. A gente vai fazer uma votação, certo? A gente vai fazer uma votação. Ninguém tá na... Quero só saber, tá? Pronto. Então, aqui, a gente observa esse músculo, que é o músculo genioglosso. Esse músculo tem origem nos processos genianos, faz parte de um grupo de músculos que são os músculos extrínsecos da língua. O que são músculos extrínsecos da língua? São músculos que servem para fixar a língua no esqueleto e são responsáveis pelos seus movimentos. Esse músculo é o mais volumoso de todos. Então, ele vem dos processos genianos e tem uma forma radiada que se estende por toda a língua, desde a raiz até o ápice. E é responsável pelos movimentos de retração de ápice, protrusão e abaixamento da língua. É um músculo bem volumoso. Então, imaginem que esse músculo, como ele está nessa localização, ele pode sim adentrar nesse defeito. Aí, a gente vai fazer uma análise de um fator etiológico que foi descrito pelo próprio Staffney. O Staffney, ele diz que o defeito de Staffney ele é causado por uma falha na deposição óssea durante o período fetal. Então, veja se não parece coerente. Essa região anterior da mandíbula não teve uma deposição óssea normal, houve uma falha e, consequentemente, todas as estruturas adjacentes foram tendo uma relação anatômica diferente com a área. Então, o músculo que se prende, numa situação normal, apenas no processo geniano, se ali tem um defeito, esse músculo ele vai entrar nesse defeito porque é a superfície que ele tem para se relacionar. Se a glândula ela fica encostada numa superfície, mas essa superfície está com uma cavidade, essa glândula vai adentrar nessa cavidade. Então, a gente começa também a fazer uma análise etiológica baseada nessas características anatômicas, nessa característica de imagem e nessa condição muito peculiar desse defeito, especificamente, quanto à sua localização e do seu tamanho. Não é diferente um pouco do que acontece na maior parte dos casos relatados na literatura. Então, esse estudo anatômico foi muito interessante junto com a imagem, para que a gente fechasse não só o diagnóstico, mas também toda essa análise etiológica da lesão. Ok, Marcele, esse é seu último slide. Eu vou só compartilhar a última tela, tá? Com todos, porque tem os nossos contatos. Mas agora, nesse momento, né, como vocês compreenderam, podia se desconfiar de uma
um defeito ósseo, uma cavidade de Staphylo descrita na literatura, porém, de fato, como o Marcele colocou, extremamente rara, pois ela é na região anterior, cuja glândula é pequena, mas também é a maior descrita na literatura. Esse caso já foi submetido para publicação e já foi aceito. Então, por isso, a gente trouxe para mostrar a vocês uma inter-relação, de fato, entre o cirúrgico e o anatômico, e agora eu volto a palavra ao professor Weber, para que ele faça as considerações finais. Na verdade, estão me ouvindo bem? Sim. Sim, Weber. Você quer que volte algum? Só dizer, viu, Weber? Eu quero que volte na radiografia panorâmica, Ieda. A minha explanação teve algum corte? Foi tranquilo, né? Só a voz falhou um pouquinho, mas ficou boa. Eu consegui ouvir tudo. Em primeiro lugar, queria agradecer a audiência aí, que parece que está em torno de 112 pessoas. Para a primeira vez... Eu soube que era 116, mas eu estou um pouco chateada, mas no final eu falo. Marcele, parece que sua peça cirúrgica está ganhando. Eu tô... Então, agradecer a audiência aí dos nossos alunos por estarem aqui conosco. E eu gostaria de chamar a atenção de duas coisas que considero importantes, né, nesse caso. Uma... Pode falar. Está com retorno aí, Marcele. Peraí. Duas coisas que eu considero muito importantes. Uma diz respeito ao próprio diagnóstico inusitado. Tá? Nós estamos falando de um defeito de Staphylo numa localização onde não é comum. Não é nada comum de acontecer. E isso, por si só, já torna o caso muito interessante. Né? E nos dá uma mensagem também para todos nós que atuamos, né, com esse tipo de situação, com esse tipo de paciente, de que nem tudo é o que parece. Eu acho que em biologia, em saúde, essa é uma coisa que nós devemos ter bem cristalizado em nossa mente. Né? Nem tudo é o que parece, existem exceções. E essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção. A segunda é a da necessidade de protocolos para que nós iniciemos o tratamento. Por que eu falo isso? Porque a imagem da radiografia panorâmica ela é muito característica de alguma outra lesão. Né? Nós poderíamos pensar aí num cisto inflamatório, num cisto radicular associado ao 45, né? Pela radiografia panorâmica eu estou falando, porque não dá para enxergar muito bem integridade de lâmina dura nessa radiografia, é um dente com uma grande restauração, talvez Ieda discorde de mim, queria ouvir a opinião dela. Podemos pensar também num cisto inflamatório residual, por conta do dente 44, que já foi extraído, e é muito importante que nós tenhamos protocolos para a condução dos nossos casos. Por quê? Porque com base numa radiografia dessa, você, em tese, estaria autorizado a realizar alguma intervenção. Em tese. Por que eu digo em tese? Porque você poderia pensar em, pelo menos, realizar uma punção aí, para verificar, fazer um diagnóstico preliminar e tal. Você estaria autorizado a pensar nisso, não poderia ser recriminado por isso. Mas, se examina-se o paciente, cavidade oral, sem aumento de volume, sem nada que chame a atenção de uma maneira mais importante, radiografia panorâmica com essa imagem, o próximo passo, na minha opinião, é a tomografia computadorizada. E a tomografia computadorizada fechou o diagnóstico. Nós não vamos fazer nenhuma biópsia. Isso eu queria chamar a atenção das pessoas que estão assistindo a gente. Não, nesse caso, não foi realizado nenhuma biópsia, nenhum exame cirúrgico, não se anestesiou, incisou, nada disso. Por quê? Porque a tomografia foi completamente suficiente para se definir o diagnóstico e para liberar para a condução do caso, né, das queixas do paciente. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção, principalmente para os nossos alunos que estão nos assistindo, é que a maior parte das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, do ponto de vista clínico, elas podem ser muito bem conduzidas desde que você tenha um protocolo bem definido
de condução de qualquer caso. E não estou falando de nada complexo, de nada que seja necessário assim, muita experiência, né? Simplesmente avaliação clínica, exame de imagem adequado e não se abrir mão dessas coisas antes de se definir uma proposta de tratamento, né? O que eu queria enfatizar são esses dois aspectos aí. E também queria saber, eu já vi que ganhou a peça como imagem mais bonita, viu, Ieda? Ai, meu Deus, eu já expliquei. E eu gostaria de saber de Ieda, se ela tem alguma, se passaria pela cabeça dela, que tipo de lesão passaria pela cabeça dela com base nessa radiografia, apenas na radiografia? Olha, Weber, a primeira opção da gente foi o queratocisto. Queratocisto. Foi, de fato, o queratocisto. Mas por que vocês não pensaram em nada inflamatório, nada ligado a um dente? Pronto, me permita, mas eu acho que esse é um bom momento para isso, né? Eu sei que a professora Luciana Ramalho, inclusive, está conosco aqui, e tu há de concordar comigo, Weber, que aqui dá para você, embora, obviamente, não seja a imagem ideal, por ser uma imagem bidimensional, mas, só um minutinho que eu estou tentando, aqui, pronto, compartilhar com vocês, ó. Eu tenho uma lâmina dura aí, íntegra. Dá para ver, sim. Dá para ver na panorama. Né? Dá para ver. No close dela dá para ver. É óbvio que o radiologista tem esse papel também, né, de estar com cuidado e uma acurácia maior ao observar essa imagem. Mas como o Weber colocou, é importante ver a integridade da lâmina dura. E por isso que eu trouxe a imagem do forame, porque ele está logo abaixo. Então, ele pode, de fato, levar ele ser um fator confundente no momento. Então, se você não reconhece a anatomia primeiro, você terá uma tendência, afinal de contas, como o Weber colocou, esse dente tem uma restauração extensa, muito próxima ao espaço pulpar, e eu poderia pensar em algo inflamatório associado a ele. Mas aluno de federal conhece a anatomia, gente. Conhece, porque foi aluno professor Marcelo. Então, eu não tenho nada mais a dizer. E aí veio para a radiologia, né, conhecer o forame, e aí Weber vai esperar lá na cirurgia para ficar me ligando e perguntando: e é desse menino não vira esse forame, não? Então, assim, aí é o forame, de fato, né, confirmando, porque, inclusive, a gente percebe o canal mandibular por trás dele e aqui. Então, Weber, na primeira suspeita da gente, foi o queratocisto odontogênico. Primeiro, pela ausência de sinais e sintomas. Então, até o exame clínico, a gente não percebia um aumento de volume no paciente. Então, o professor Braulio fez, né, todo o exame anamnésico, apalpou, e nada havia de aumento de volume. Então, uma mélo, por exemplo, você tenderia a achar um aumento de volume ali. A área já é uma área rara para muitas lesões, né? A gente já descarta muitas lesões só pela região, mas não é por isso que ela não vai acontecer. É aquilo que a gente fala, né? Os 5% se tornam 100% se acontece. Mas, de fato, foi a tomografia quem, como o professor Weber colocou, né, nos conduziu mais corretamente ao diagnóstico, evitando que, assim, esse paciente fosse submetido à cirurgia. Afinal, a gente não está mais na era medieval, em que, de fato, era necessário primeiro abrir para observar o paciente. Então, hoje, graças a Deus, a gente dispõe, e a Röntgen, obviamente, a gente dispõe da radiação X, que permite uma imagem tomográfica como essa, né? E, como eu já expliquei a vocês, os outros fatores. Tá? Inclusive, tem na literatura essa necessidade, principalmente em área adêntula, né, de diagnóstico diferencial. Então, tem alguns autores que citam aqui, né, que em áreas adêntulas pode ser confundido com o cisto residual, deve ser feito o diagnóstico diferencial, mas quando apresenta essa margem esclerótica, ausência da expansão cortical, né, aí ajuda, aí faz com que a gente feche um diagnóstico no caso de um defeito, como é o defeito de Stafford. Eu queria fazer um comentário. Eu estou sem áudio? Não, eu estou com áudio? Tá ok. Tá. Tem uma pergunta aqui no YouTube do Kaique Nogueira. Essa lesão só é observada radiograficamente ou fisicamente? Existe alguma alteração que possa ser percebida clinicamente? Kaique, não. Essa lesão, clinicamente, ela é muito difícil de ser percebida, porque ela acontece pelo lado lingual da mandíbula, numa área que a mandíbula está muito cercada de, Marcelo pode complementar, de muitas inserções musculares, abaixo do miloioide. Então, palpação abaixo do miloioide por dentro da boca é muito difícil.
por fora da boca é difícil também. Então, clinicamente, as nossas chances de perceber uma depressão nessa região, elas são praticamente inexistentes, tá? Tem mais uma outra pergunta aqui, uma pergunta sobre embriologia. Só um detalhe, não tem só aluno da UFBA assistindo a gente, tá? Então, né? Então, da estadual também sabe, acho que todos então vamos sabem, perder né? esse ranço, esse ranço e vamos Todos falar. os alunos devem saber, né? Exatamente, Suponho eu, todos os porque alunos vieram da devem anatomia. saber. Assim, E só um minutinho aqui, deixa eu voltar na pergunta. essa é para Marcele, mais ou menos, mas vamos tentar ler, Weber, e quem sabe a gente consegue responder, né? Que a cartilagem de Meckel na embriogênese serve de molde para que a mandíbula se desenvolva. Ela se estende até o forame mentual, mais ou menos. E após isso, ela é reabsorvida para que o osso se forme. Esse defeito, no caso, estaria relacionado a essa formação óssea que não se dá adequadamente, e depois que a cartilagem é reabsorvida, fica esse defeito? Jamerson, olha quem, Marcele. Sim, provavelmente porque, segundo Stafford, seria no período fetal mesmo. O defeito na deposição no período fetal. Então, tem a ver já desde o período da cartilagem, sim. Quando vai calcificar não se sabe a cartilagem. Por quê, né? Porque alguns autores até falam de trauma intrauterino, mas não teria muita relação. Então, nunca se explicou exatamente. Inclusive, a maioria dos defeitos, eles são unilaterais. Então, não é uma informação genética, inclusive, Marcele, né, que a gente pudesse pensar. Então, eles são unilaterais, eles não são bilaterais. Então, de fato, algo ocorre que... Mas, a partir de hoje, eu tenho certeza que vocês pensarão, ao ver uma imagem dessa, primeiro, estruturado uma ideia de avaliação clínica do paciente, se necessário, uma avaliação radiográfica, como foi o caso dele, um planejamento para implante, começa com a panorâmica, e depois, se há necessidade de uma tomografia, o que o planejamento de implante, inclusive, já pressupõe, mas também agora vocês pensarão numa cavidade de Staphne para o paciente, para não assustar o paciente de primeira. Eu queria fazer um comentário também. Agora eu não tenho mais a sinalização de que eu estou sendo... Eu não fico mais circulado pela faixinha amarela para eu perceber que vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Estamos. Tá. Um outro comentário é que eu sempre percebo por parte dos alunos uma preocupação em acertar o diagnóstico. E essa é uma preocupação muito salutar, porém, não deve passar de uma leve preocupação. Por que eu digo isso? Até o momento, antes de se intervir, claro, antes de se intervir. Porque saber que colocar na sua lista de possibilidades essa lesão como um defeito de Staphne não é uma coisa importante. Estou falando do momento em que você tem apenas a radiografia panorâmica nas suas mãos. Então, construir o diagnóstico com calma e paciência, isso pode ir além do exame clínico, ir além do exame de imagem, ir até uma intervenção cirúrgica, como a realização de uma biópsia ou de uma punção. Mas acertar o diagnóstico depende de muitas coisas, e eu acho que esse caso é uma covardia com qualquer um, mesmo os mais experientes, né? Eu acho que acertar o diagnóstico nesse caso, é claro, quanto mais coisas você vê, né, a sua mente fica ali ocupada com várias possibilidades, mas eu não gostaria que incluir no hall de diagnósticos, sim, é bom, agora que vocês já tiveram acesso a isso, mas a ansiedade, né, ou o medo de não acertar o diagnóstico antes do momento adequado, eu acho que isso não é necessário, porque, nesse caso, o momento adequado veio na hora da tomografia, mas poderia, ainda na hora da tomografia, não ser possível, e a gente ter que ir até o exame histopatológico após uma intervenção cirúrgica. Então, queria também deixar essa observação para os alunos de que, quanto mais conhecimento nós pudermos ter a respeito de todos os fatores ligados, né, ao processo de diagnóstico de um determinado caso, quanto mais conhecimento nós pudermos ter, ótimo, porém, a gente não tem essa obrigação de, antes da hora, né, acertar quando bater os olhos numa radiografia panorâmica, por exemplo, entendeu? Era só isso que eu tinha para falar.
Ieda, Marcele? Ótimo. Isso Na aí. verdade, na verdade, assim, né? Isso é uma provocação que o Weber está me fazendo, né? E eu tenho que responder. Na verdade, eu concordo em tudo que o Weber falou. A imagem, ela é sugestiva. A imagem, ela é um exame complementar em que a gente vai buscar essa, por exemplo, imagem bidimensional que foi para o tridimensional. Certamente o doutor Braulio queria ver, né, Weber, as margens da lesão, o tamanho da lesão, até onde iria, como é que ele já planejaria a cirurgia. Então, em maneira alguma, a gente esperou que fosse um Staphny, né? Ieda, Sim. estão pedindo para colocar a imagem na tela toda, porque ficou cortada agora. Não, eu deixei de propósito, mas se querem, eu deixo. Eu vou deixar essa daqui, Certo. vou explicar um pouco, né? Porque eu espero reverter o quadro. Não adianta. Não, Marcele, nem vem com essa, vou te falar. Sim, e o que eu queria complementar, na verdade, né, é que embora o exame por imagem ele esteja avançando demais, e talvez até eu venha a fazer alguma coisa sobre isso, com... Perdão aqui, deixa eu interromper o compartilhamento. Talvez eu venha fazer algo com isso, quanto aqui no UFMA na rede, sobre inteligência artificial, né? O diagnóstico por imagem vem avançando muito. A gente tem conseguido, eu não diria grandes avanços, eu diria pequenos avanços. Pequenos, muito sutis. Às vezes, os meus próprios alunos da pós-graduação em radiologia me perguntam assim, então o radiologista vai deixar de existir, né? Porque a inteligência artificial virá e fará toda a interpretação. Não, acredito que não, ainda não nessa geração, não na próxima, mas caminhamos para isso, né? E a gente não precisa ter medo também, né? Eu acredito que, do mesmo jeito que a ciência evolui, ela evolui para abrir mais espaço, né? Para mais pesquisadores, para outras especialidades, né? Para novas imersões em outras áreas. Por exemplo, há de se pensar que hoje na odontologia digital a gente tem campo para todo mundo, né? E isso vai crescer muito mais. Então, eu só queria exatamente, como o Weber estava falando, ponderar que sim, o diagnóstico por imagem ele é complementar, ele é sempre sugestivo, ele não é definitivo. Óbvio que, nesse caso, a gente trouxe exatamente um que foi extremamente importante para o paciente, para a condução do caso do paciente, e que, nesse caso, felizmente, ele foi para a cirurgia, mas para botar o implante, né? E não em si para remover. O som, Ieda. Não? Agora sim. Voltou. Weber ou Marcelo querem falar algo? Não, eu estou satisfeito. Eu também. Eu acho que foi bom, a gente fez toda a explanação, né, até chegar no diagnóstico de uma maneira que contemplou todas as etapas, e eu espero que os alunos tenham compreendido bem, e compreendido bem a sequência. A gente aproveita para fazer também uma retomada de conteúdos, né, retomar o conteúdo do músculo, da glândula, localização, professor Ieda, professor Weber, retomando aquilo que a gente faz na faculdade, que é orientar vocês para atuar de uma maneira completa, de uma maneira realmente se debruçando sobre tudo que vocês podem aprender e estudar para tratar os pacientes da melhor maneira, para exercer a odontologia da melhor maneira. Então, acho que o caminho é esse. Para terminar, eu só queria fazer uma observação aqui para os nossos alunos e parabenizar a professora Ieda, né? Eu sei que ela não está sozinha nesse processo, mas ela tomou a dianteira e agora acho que é apoiada pelo professor Anderson, pelo professor Luciano Castellucci, pelo professor Fred também, mas parabenizar a professora Ieda por essa iniciativa, porque nós precisamos de pessoas com iniciativas, né? Porque deu um trabalhão danado, e Ieda depois pode comentar um pouco a respeito disso, deu um trabalhão danado para a gente estar aqui assim, dessa forma, né? Uma faculdade com tantos professores, né? Imagine, sem a gente poder estar junto no mesmo ambiente, como é que foi se reunir, definir coisas simples, como seria o formato, se seria aula, se não seria aula, se seria só um bate-papo, se não seria, quais seriam os temas. E a professora Ieda, meus parabéns por você ter tomado para si essa tarefa aí. Ficou muito legal e tenho certeza que vai ser aperfeiçoado, tenho certeza disso. Meus parabéns.
Obrigada, professor Weber. Eu queria fazer 2 considerações finais. Eu não vou competir mais com a Marcele, né? Ela é imbatível. Mas algumas pessoas mandaram a mensagem meio que dizendo que não entenderam essa imagem. Então, na verdade, aqui é a mandíbula cortada no meio, né? Então, a gente vê o defeito ósseo aqui dentro. Aqui eu tenho toda a musculatura da língua. A língua do paciente está suspensa, ó, gente. Ele colou a língua no céu da boca, fechou o espaço nasoorofaringeu, ó. Aqui já está o palato mole do paciente, né? Então, aqui, essa estrutura aqui, lindamente representada pela tomografia, é a língua do paciente. Está exatamente igual a de Marcele. Acho que aquela slide foi perfeito. E o músculo genioglosso aqui, lindamente representado. Exatamente, pois é. E a outra colocação que eu queria fazer era e dizer que é uma felicidade a gente ter aqui alunos, inclusive de outras universidades, né? Quando eu me reporto aqui, aluno de federal tem que saber, é porque deles eu tenho a obrigação de cobrar. Então, né? Eu tenho a obrigação de cobrar deles, eles sabem disso, né? Aí que endurecer sem perder a ternura jamais, né? Mas os nossos queridos alunos de outras faculdades são super bem-vindos, né? A FAUFBA, ela é uma faculdade pública e, por isso, ela é para todos, né? E desde a graduação até a pós-graduação. Então, a gente tem portas e muros abertos para vocês. Então, por favor, compreendam a minha fala e talvez em outras vezes eu volte a falar isso, mas é porque deles eu tenho a obrigação de cobrar, né? Então, deles fica fácil, né? Obviamente, os meus colegas também preparam brilhantemente, todos vocês a quem eu conheço e admiro profundamente. Então, muito obrigada pela participação de todo mundo. Não sei, meninos, a gente tem mais alguma pergunta? Tem mais 2 perguntas. Uma, Clara perguntou se com relação, deixa eu achar aqui, com relação à tomografia, se para o diagnóstico ATC é a melhor imagem. Eu imagino que ela tenha perguntado para o diagnóstico dessa lesão, se a ATC é o melhor exame. E teve mais uma pergunta aqui: qual seria a conduta clínica ideal para o controle desse defeito? Quer falar sobre a tomografia eu falo primeiro? Um pouquinho. Na verdade, rapidamente. Sim, a tomografia para né, Weber, para um diagnóstico sugestivo em exame bidimensional de lesão, a tomografia é o exame indicado. Aí vocês poderiam até, e Clara, né, deve ter pensado nisso, uma feixe cônico ou uma multislice, ou uma feixe em leque. Ainda a literatura é muito controversa quanto a isso, em virtude da, como vocês viram aqui, da possibilidade de eu visualizar também estrutura de tecido mole no interior da lesão. Isso a feixe cônico ainda é pobre. Então, na minha experiência, eu tenho uma indicação mais precisa para de feixe em leque, para multislice. Mas a feixe cônico também atende. A gente observa as margens da lesão, adjacências com outras estruturas, né, a proximidade com outras estruturas e assim por diante. Weber quer falar um pouquinho sobre o controle desse caso? É porque tem duas perguntas aqui semelhantes. Uma da Marina Gomes: houve tratamento de reabilitação nesse paciente? Qual o desfecho do caso? E o Vitor Fux: qual seria a conduta clínica ideal para o controle desse defeito? Veja bem, são 2 perguntas, de fato. Com relação ao desfecho do caso, é um pouco frustrante, mas o paciente não voltou para fazer o implante. Porém, isso aqui vale salientar, poderia. Existe área óssea suficiente para receber implantes acima do defeito. Então, isso não impediria o tratamento reabilitador com implantes. Primeira pergunta. E a segunda, com relação ao controle desse defeito. Vamos lá, essa é uma pergunta que eu acho muito interessante, porque um defeito de Staffen, ele não precisa ser controlado. Ele não vai ter uma evolução. Em tese, ele não vai ter nenhuma evolução e ele poderia. Eu vou falar uma coisa que eu acho que vai até incomodar as pessoas aqui de propósito. Ele poderia ser esquecido aí e vida normal para o paciente. Só que aí vai de temperamento de profissional para profissional, talvez. Se esse paciente voltar, eu conheço, né, os cirurgiões que conduzem o caso dele. Se esse paciente voltar, eu tenho certeza que vão pedir
exame de imagem para ele com 6 meses, com 1 ano, com 2 anos, vão acompanhar ele por um tempinho, porque a lesão é um tanto quanto inusitada. Então, essa seria a minha conduta. Eu acompanharia por imagem esse paciente. Não sei o que Marcele, você acha isso exagero, Ieda, o que pensa a respeito, tendo em vista o diagnóstico, né? Uhum. O que vocês acham? Assim, Weber, na literatura, o grande problema é que a gente não tem não tem casos publicados de acompanhamento desses staffing, né? Mas a tendência, de fato, é inalterar. Ele fica estável. É um defeito embriológico, então ele para. A pergunta que se fez por muito tempo foi: a pressão exercida sobre o músculo, sobre a glândula, aumenta esse defeito? Quando criança, será que ele já tinha isso, né? E hoje ela aumentou? A gente não sabe, porque a gente não tem na literatura ainda alguns relatos. Os poucos relatos que tem são de defeitos menores do que esse, mas que não houve nenhuma alteração. Então, sim, pode falar, Marcelo. Não, termine. É isso, a conduta seria essa, como o Weber falou, acompanhar, né, radiograficamente. Quando observa-se que com 6 meses e 1 ano não houve alteração, daí passa a ser bienal e por aí em diante, né? O ideal era que o paciente fosse, de fato, um paciente colaborador, que se mantivesse com o cirurgião, com o dentista sempre, porque esse é o nosso papel, cuidar da saúde dele. Sim, na literatura fala isso, né, do acompanhamento. Agora, nesse caso aí em especial, porque a literatura fala, e a maioria dos casos são casos na região posterior, que está na região da fóvea submandibular, relacionado, não tem uma relação tão forte com o músculo como tem aqui, né? Porque a localização mais comum do defeito de Stafford é abaixo da linha amiloide, na fóvea, então a gente não é no local da inserção do músculo. Aqui a gente já vê uma relação bem forte com esse músculo muito potente. Então eu acredito que esse músculo tenha possa exercer uma... Força, né? Sim, assim, como você falou, né, de quando surgiu até hoje, eu acredito que sim, porque, inclusive, a gente consegue ver uma relação muito próxima, né, essa musculatura como se estivesse realmente entrando ali, uma ligação, e sendo esse músculo tão potente, eu acredito que sim. Ok, meninos. Mais alguma colocação, gente? Acho que não. Tudo bem, queridos colaboradores? Parabéns, Ieda. E eu queria também muito parabenizar, assim, demais, né, professora Ieda. A gente está sempre se aventurando em vários projetos e dizer que para os colegas, né, a gente topou fazer esse início, então a gente está meio que também testando várias ferramentas ainda na plataforma, vendo a melhor forma de apresentação, e tenho certeza que isso vai sendo aprimorado com o passar dos dias aí, do projeto vai evoluindo. A gente está aqui ainda fazendo essa estreia. Então, foi uma responsabilidade. Eu queria parabenizar a professora Ieda e dizer para os colegas que, com certeza, eles vão ter mais, assim, facilidade, eu acho, para conduzir. Eu já anotei várias dicas aqui, acho que a gente já anotou várias dicas, então a gente vai passar para os outros professores exatamente para que não trave, como no meu caso travou, né? Acho que essa interlocução, que inclusive gostaria de passar isso para os alunos. Eu, Marcele e Weber, não treinamos momento algum, então as aulas que a gente teve aqui foram muito enriquecedoras para mim, enquanto radiologista, certamente para Marcele, certamente para Weber, discutir esse caso aqui integrado. Então, realmente foi muito rico estar aqui, Marcele e Weber, com vocês. A escolha do nome de vocês foi exatamente por saber que era um brilho para esse momento e pela coragem que a gente teve de iniciar. De começar. Obrigada, gente. Obrigada, vamos dar tchau todo mundo coletivo. Eu vou abrir aqui todas as janelas, só um momentinho aqui, eu vou interromper, porque a gente tem professores aqui assistindo também, então eu vou fazer todas as janelas juntas. Quem quiser abrir a sua, que abra. A Carla está com a gente, Rebeca. São monitores do PET, estão conosco, nos ajudando. Foi quem passou aqui todas as informações para a gente. E aí eu vou dar um print na tela aqui agora, só para registrar, né? Registrar o momento. Isso. E aí, vamos dar aqui agora, né? Um tchauzinho. Tchauzinho. Tchau, pessoal.
A próxima, gente, deixa eu convidar logo para a próxima, né? Vai ser Sim. segunda-feira, reabilitação digital com o professor Anderson e professor Luciano. Vai ser um show, eu também vou assistir, estou muito afim de assistir. Quarta-feira, estou aqui de novo. Né? Lamento, professora Marcela e professor Weber não estarão aqui, mas eu estarei aqui. Com a professora Estaremos Luciana. assistindo. E a gente bolou um tema bem bacana também. Penso nisso, ou vejo isso, penso nisso. Então, quando eu observar uma lesão com tal aspecto, eu vou pensar nisso e nisso. E assim a gente espera conduzir mais ou menos, como o professor Weber falou, uma conduta clínica, um protocolo clínico para melhor atender os nossos pacientes. Tá bom? Então, Ok. até segunda. E depois, Até. visite a página do YouTube e do Instagram, que vai estar tudo lá. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.